2 anos após Get Out, esse fim de semana estreou Us, do Jordan Peele. Ele já foi premiado, né, com o Oscar por causa do primeiro filme. E não é à toa que tá todo mundo, né, comentando sobre esse filme novo. Porque se o primeiro já foi uma bela surpresa, esse segundo não deixa a desejar, né, David? Nesse sentido de surpresa, né, e de fazer coisas diferentes, né, propor uma coisa nova, assim. Quer dizer, não é também totalmente novo, porque hoje em dia pra gente ver uma coisa totalmente nova, assim, que você nunca viu. É difícil. Tem um pedacinho aqui, já vi um pouquinho disso aqui ali, acolá, não sei o quê. Mas é um diretor que está claramente mostrando que ele sempre tenta fazer coisas diferentes, tenta não se repetir. Embora, claro, seja mais um filme que aborde o gênero do horror, né? Tenha o horror como um elemento mais marcante da sua história, né? Que, aliás, é uma história, para quem viu o trailer, né? De uma família. Tem ali a Lupita Nyong'o e o Winston Duke, que apareceu lá no Pantera Negra e também era um vilão recorrente lá em Person of Interest, né, na série. E ele tá aqui também. Então é um casal, eles têm um casal de filhos também. A história começa na década de 80 com a personagem da Lupita Nyong'o, garotinha. Acontece um evento lá durante uma visita a um parque de diversões com os pais. E aí a gente já vê a retomada dessa personagem adulta indo passar um final de semana lá, umas férias, numa casa assim, à beira-mar, lá à beira do lago, numa cidadezinha lá. Quando desencadeia tudo aquilo que quem viu o trailer já sabe. Eles acabam recebendo a visita deles mesmos. Por isso o nós, né, do filme, quem somos nós, né? Então aí começa toda a trama que é bizarra, mas não no sentido negativo, é bizarra porque foge um pouco daquilo que a gente costuma ver em filmes de terror. E aquela fórmula boba, básica, que né, se você conhece, você nem toma susto, porque você já fica esperando. É porque não é questão de monstro, né? Não. Geralmente os filmes têm aquela questão sobrenatural, né? Daquele assassino que nunca morre, né? Que tá sempre perseguindo todo mundo. Tem uma pegada meio pra explicar que vai mais pelo sci-fi ali do que pelo sobrenatural. E né? tem mais o lado sci-fi que você pode enxergar nessa história, mas também o lado da conspiração, né? Também. Porque o filme... A gente vai tentar não dar spoiler aqui nesse vídeo, e se por acaso a gente for falar alguma coisa muito específica da trama, a gente vai avisar antes. Mas a ideia é não fazer isso aqui para não estragar a surpresa de quem ainda vai ver o filme. A gente só quer caracterizar um pouco o filme para quem tá interessado. Exatamente. Mas ainda não tá convencido mesmo com todo mundo dizendo que é muito bom. Pois é, porque quando o filme começa, e isso é bem no iniciozinho mesmo, né, a gente tem ali ele te dá um contexto, né, que na década de 80, né, aconteceu algumas coisas ali, e existem redes subterrâneas nos Estados Unidos que ninguém nunca explicou direito por quê, para que serve, ponto. Tá? Aí fica a dica pra você, assiste o filme prestando atenção, porque se você prestar atenção nos detalhes, se você prestar atenção nas coisas, você consegue se antecipar as reviravoltas, você consegue entender o filme sem precisar daquele final que eles deram, que é mais explicadinho, e a gente vai falar... Que inclusive, eu acho que o ponto fraco do filme. O ponto fraco desse filme é justamente, afinal, porque é uma explicação que é dada que é desnecessária. Porque se você prestou atenção, como a Ju falou antes, você já foi pescando, isso, aquilo, acolá. Porque é um filme que, além de dar dicas, ele também é cheio de easter eggs, né? Então, assim, bastante. Ele faz várias referências a outros filmes, a outras situações, outras histórias. Referências visuais. Referências já, mesmo no diálogo, né? Falando ali. Inclusive nas piadas, porque esse filme tem piada, gente. Tem piada. O personagem do Winston Duke, que é o pai ali, ele se permite, no meio da correria, da fuga lá do seu doppelganger tentando matá-lo, ele ainda faz piada, né? E o casal de filhos também, o garoto e a menina, que também são ótimos, eles também, né, tabelam bem assim com os dois adultos, né, com a Lupita e com aliás, com o Duke. Eu diria que o ponto forte desse filme é o elenco, e são as atuações desse elenco, que também conta com Elizabeth Moss, né? Mad Men, Handmaid's Tale. Então, assim, a atuação da Lupita é sensacional, né? Então eles estão todos interpretando ali eles mesmos 2 vezes, né? Com características diferentes. E essas características também é outro detalhe que você tem que prestar atenção para entender algumas coisas da história e pescar ali as reviravoltas. Principalmente a da Lupita, né? Exatamente. Porque tem uma reviravolta envolvendo a personagem dela. Tem várias, né? Mas a dela mais específica e que te dá cores novas quando você percebe o que aconteceu, o que está acontecendo.
você fala, nossa, olha, interessante o que ela fez com... Né? Por que ela agiu ou reagiu dessa forma, né? Então assim, é um filme que não dá pra você ficar distraído pensando na vida, tem que ficar prestando... Não vai ser esse filme que quando passar em casa, a pessoa vai poder ficar ali no celular. E outra coisa, é um filme, por exemplo, a gente acabou de sair do cinema e veio comentar aqui com vocês. Mas se a gente tivesse a oportunidade de assistir novamente, a gente teria muito mais detalhes pra comentar, porque é o tipo de filme que você tem que assistir de novo em casa quando sair lá o Blu-ray ou entrar no streaming, num serviço de streaming ou TV a cabo, pra você poder pescar essas referências. Porque é o tipo de filme que, uma vez que você já sabe pra onde a história vai caminhar... Dá pra prestar atenção no todo, no paralelo do que tá acontecendo no cenário. Enfim, vamos lá. Então, pontos fortes, as atuações do elenco, as reviravoltas, né? A história em si, que é bizarra, porém criativa, né? E pontos fracos, é um final que é desnecessário. Que te explica demais. Que, desenha pra você, entendeu? O filme trabalha o tempo todo com né, como eu falei antes, das referências visuais, né? As próprias gags que ele faz ali, ele também não fica tentando te explicar aquilo. E de repente, quando você caminha pro terceiro ato, ele resolve te explicar o que está acontecendo ali. Desnecessário, porque o filme já te mostrou as coisas. Você já seria capaz de tirar essa conclusão e... então aconteceu isso. Até quando você chega no momento que o filme faz uma referência visual, por exemplo, a Alice através do espelho, é uma referência tão visual, tão óbvia, né, que graças a Deus ninguém tá falando, olha, isso aqui é a Alice, tá? É obra do Lewis Carroll que a gente tá referindo. Não precisa, porque você já entendeu o que é isso. Mas aí surge realmente uma coisa que tem um personagem explicando o que acontece. Então esse é o problema, ou seja, a gente até estava comentando que pode ser que nessas sessões de teste o público tenha não entendido, não captado. Porque todo filme, né, gente, vocês sabem que antes dele ir para o circuito comercial, os estúdios fazem sessões testes, né, para ver se as pessoas estão gostando, né? Então a gente imagina até que pode ter rolado alguma coisa nesse sentido. As pessoas não... mesmo com o final explicado, não vai faltar vídeo no YouTube explicando o final. Nossa, isso é um câncer, né, gente? Vídeo explicando as coisas, pra quê? Vamos interpretar, vamos exercitar o cérebro. Então, né? assiste o filme. Não entendeu algumas coisas? Normal, a gente se distrai e tal. Mas volta, pega o filme de novo e procura referência. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca pegar a enciclopédia. Agora só você pega o Google e joga lá. Você pode fazer a pesquisa. É muita preguiça, e tentar o que significa aquele número que aparece toda hora. Qual é o significado do coelho? Entendeu? Então você consegue ir atrás dessas informações sem necessariamente ter alguém vomitando o final inteiro pra você. Ok, se você tem preguiça, não tem tempo, valeu, mas assim, é exatamente isso que a gente tá reclamando, que o filme ele acaba favorecendo as mentes preguiçosas. E ele se sabota quando ele faz isso. Exatamente, porque ele podia ser muito mais genial se ele tivesse um final muito mais assim, aberto, né? E permitisse que o espectador tirasse suas conclusões, interpretações. E pudesse brigar livremente na internet, o que é legal disso é você ter essa discussão, né, depois, né, um filme que, mas eu entendi por exemplo, né, o Inception, né, que até hoje a gente discute o que significado daquela última cena. O que aconteceu ali? Aquilo pode ser isso, pode ser aquilo. É muito mais rico pra obra, né? Imagina se tivesse encerrado. Ninguém mais falaria do filme, entendeu? Então, assim, uma pequena falha foi, acho que, fazer esse serviço completo desnecessário. Outra coisa que me incomodou, não incomodou o Davi, mas me incomodou porque eu achei o filme longo. Por quê? Porque é um filme de terror, né, gente? Então, o que acontece? É porrada, gritaria, bomba... Gente fugindo, sangue espirrando. Só que demora, assim, tem cena... Eu acho que tem blocos que demoram muito pra se encerrar. E que não tem muito pra acrescentar, né, gente? É só aquilo ali mesmo, né? Entendeu? De fato, existem essa coisa, a questão de situações que se repetem, né? Você vai ver nos blocos as mesmas situações. Ela só muda o cenário, mas o tipo de coisa que acontece é igual. Então poderia ali, de repente, ao invés de ter ficado tão preso, repetindo a questão da violência, da perseguição e tal, sei lá, trabalhado algumas coisas mais da mitologia, da história, da parte mais de despertar na gente que tá assistindo, né? Não, mas tem alguma coisa por trás ali. Porque eu não sou muito fã do gênero. Então, assim, eu acho cansativo e, assim, não é um gênero que, eu amo filme de terror.
Mas, assim, esse eu gosto porque ele já foi para um lado mais, né? Psicológico, né? Ter uma história, ter toda uma... Então, eu acho que podia ter uma pegadinha maior, porque pra mim ficou cansativo. Eu olhei 2 vezes no relógio, quando eu olho no relógio durante o filme, porque eu tô ficando agoniada. Não me incomodou esse ponto da mesma forma que incomodou a Ju, mas assim, eu acho que o filme, ele compensa, apesar de não ser... Eu ainda prefiro o Corra, né? O primeiro filme do Jordan Peele. Eu acho que é um filme mais redondo. Mais redondo, exatamente. É um filme mais impactante, em todos os aspectos. Esse filme também tem momentos de impacto e te faz, obviamente, pensar sobre as coisas, né? Claro, porque tem um subtexto todo desse filme, do Nós, aqui do Us, que tá falando o quê? Sobre a natureza que cada um de nós tem. A gente se transforma em outras pessoas em determinados momentos, dependendo da circunstância. A gente não é chapado, sabe? A gente tem dimensões. A gente não é uma coisa só. Exatamente. Né? Então, a gente tem facetas. O filme tá falando disso, né? Uma garotinha, de repente uma adolescente que é capaz de atos de violência extremos para se defender, né? Então, o filme tá falando disso, né? E é claro, isso é um dos temas do filme, né? Esse é o tipo de filme, por isso que a gente falou, é um filme que você vê uma vez, você pesca uma coisa, pesca outra, mas quando você vê o filme de novo, revê o filme, certamente você vai entender, perceber outras coisas. Ele metaforicamente aborda essas questões da individualidade, né, do ser humano, como, né, quem ele é, né, mas ao mesmo tempo a relação dele com as outras pessoas e com o mundo, entendeu? Então, assim, tem crítica, tem algumas reflexões bacanas sobre, né, a nossa parte obscura, né, aquilo que está obscuro até pra gente mesma, né? Então é um filme que tem lá uma profundidade bacana e é rico, né? Então, poxa, pro gênero, um filme que tem todas essas qualidades, gente, tem que ir ao cinema assistir, é um filme muito bom, entendeu? Sim. Vale a pena. Jordan Peele, já tô esperando pelo seu próximo filme. Aliás, por enquanto tô esperando pela série, né? Porque ele vai capitanear o Além da Imaginação, a nova versão do Além da Imaginação. E aliás... Que ele, inclusive, disse que foi uma inspiração para esse filme, né? O primeiro então... episódio de Além da Imaginação foi uma das inspirações que ele tomou para o roteiro desse filme, que ele, claro, escreveu também, além de dirigir. Então, é isso, a nossa dica aí. Que não é tão dica assim, porque, né? Todo mundo elogiando, né? Então a gente mas só tá aqui reverberando isso aqui, discutindo. Elogios. E o Nós, que é mais uma boa surpresa de Jordan Peele, que está se revelando aí um diretor realmente muito promissor. E muito criativo. Exatamente. Tomara que os próximos sejam tão bons quanto. A gente vai estar aqui de novo para comentar os próximos passos do Peele. Até a próxima. Tchau.